vai prestar um desses vestibulares de medicina agora no final do ano? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre eles. Se você é um candidato, uma candidata à medicina que vai prestar um desses vestibulares, deve ter sido surpreendido porque a banca, né, a formuladora do vestibular, mudou. Agora é VUNESP. Por isso que eu estou aqui para falar com você. E agora, o que eu espero dessa prova? O que eu faço, o que eu estudo, o que eu reviso, o que eu devo esperar, o que pode cair nessa prova? Esse é o assunto desse vídeo para você, candidato, candidata à medicina a uma dessas faculdades. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Se você está me vendo pela primeira vez, eu me chamo Débora, sou professora de exatas, matemática, física e química e sou uma especialista nas provas de medicina da VUNESP. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui para ajudar você, que é um candidato, uma candidata que foi surpreendido aí com essa banca, né, que talvez muitos não conheciam, certo? Então eu vou falar aqui com você sobre o vestibular, sobre o que aguardar, quais são as características e orientar você o que você deve priorizar agora nessa reta final de revisão para que você se dê bem. Tudo bem? Beleza? Então olha só, se você já viu o edital, você já sabe que esses vestibulares vão acontecer no mesmo dia, né? Então é difícil um aluno, vou prestar as duas provas, 3? Não, por quê? Porque coincide, todos eles vão acontecer no dia 4 de dezembro, não é isso? Então não tem como prestar mais de um, né? De um vestibular desses aqui, ok? Esse vestibular vai acontecer em 2 etapas, é importante você estar muito atento a isso. A primeira etapa é uma avaliação feita pelas universidades, né? Pelas próprias faculdades, que tem um valor de 20 pontos. Não é eliminatório, mas sim classificatório. Então, você acumula, você faz a primeira etapa, você acumula pontos, que vai ser somada à sua segunda etapa. Aí sim entra a VUNESP, ok? É muito importante você dar uma olhada no edital para você saber essa primeira etapa. Essa primeira etapa é dividida em 4 partes, cada uma delas tem 5 pontos, então tem inglês, tem entrevista, tem uma série de coisas importantes e é importante você saber que não é eliminatório, mas sim classificatório. É muito importante você participar da melhor maneira possível e acumular o máximo possível de pontos, sem sombra de dúvidas, ok? Depois que passou essa primeira etapa, vem a segunda etapa desse vestibular, que aí sim é uma responsabilidade da VUNESP. Qual que é essa, Débora? A prova, ok? Que é o que nós vamos falar aqui. A prova ela vai ser aplicada em uma única fase. Só que eles colocam lá como se fossem 2 provas, eu encaro como se fossem 3. Por quê? Porque eu tenho uma prova objetiva de 40 questões, sendo 10 de português, 10 de matemática, 5 de física, de geografia, 5 de história e 5 de inglês. Ok? Então, filosofia, sociologia, nós não temos. Isso é bacana, isso é bacana. Para quem não gosta de humanas, como eu, isso é super bacana. Então, na prova objetiva, temos 40 questões com 5 alternativas cada, ok? Aí nós temos uma segunda etapa, né, que é a prova dissertativa. Então, ó, a primeira prova, né, essa objetiva, tem 40 questões, tem um peso de 40 pontos. Peso 1 para 1, então tudo igual, tem o mesmo peso, todas as matérias, isso é bem bacana para nós. Na prova dissertativa, nós temos 8 questões, tem 4 de biologia e 4 de química. Essa prova, gente, até anotei aqui pra gente, ó, ela vale para nós 32 pontos. Então, cada matéria tem 16 pontos. Então, olha só, como que funciona. Depois eu vou falar com vocês sobre a prova da VUNESP, tá? Mas são 4 questões. Cada questão tem 2 alternativas, A e B, né, de ser para você dissertar, e geralmente essa questão A e B tem 2 perguntas, então tem 2 na A, 2 na B. Então, na verdade, é como se fossem 16 questões. É claro que geralmente uma questão é mais simples que a outra, né, mas é como se fosse 16 e cada uma dessas perguntas vale um ponto. Às vezes acontece de ter uma questão, por exemplo, a questão 1 de química, ela tem A e B, na questão A só tem uma pergunta e na B tem 2. Então a A vale 2 pontos e a B vale 2 pontos. Aquela que tem um peso maior provavelmente é uma questão que dá mais trabalho, que exige um pouco mais. Tudo bem?
Por que eu digo que são 3 provas e não 2? Porque tem a redação, que na minha concepção também é uma avaliação importante, ok? Que nesse caso aqui vai ter o peso de 28 pontos. Então, olha só, nós temos 40 pontos na prova objetiva, 32 pontos nas questões dissertativas, sendo 4 de Química e 4 de Biologia, e temos 28 pontos na redação. Tudo bem? Deu para entender isso aqui? Tranquilo? Isso, gente, para as 3 provas é o mesmo perfil, é a mesma característica, é o mesmo estilo, o mesmo formato de prova. E aí, é claro que é importante você olhar o edital para ver o número de vagas, tem campos diferentes, então que campo você quer prestar. Na hora que vai fazer sua inscrição, você tem que estar ligado em tudo isso, ok? O que eu quero falar aqui com vocês? Eu quero falar com vocês sobre o grau de dificuldade dessa prova, o que você deve priorizar, o que você deve esperar dessa prova esse ano, já que é uma novidade para vocês que vão prestar esse vestibular, que não tinha VUNESP antes, ok? Então vamos lá, a VUNESP, ela tem graus de dificuldade de prova, então ela é muito conhecida em São Paulo, faz diversos vestibulares de medicina em São Paulo, faz alguns vestibulares no Sul, em Minas Gerais, agora está aí na Bahia também, então ela tem pego aí um território muito grande nos vestibulares de medicina e chegou até vocês, beleza? Todas as provas de medicina da VUNESP, elas têm um grau de dificuldade, elas têm uma característica específica. E esse grau de dificuldade, ele vai do 1 até o 3. Então eu tenho grau de dificuldade 1, eu tenho grau de dificuldade 2 e tenho grau de dificuldade 3. O que significa isso? É o grau de complexidade e característica da minha prova, ok? Então, uma prova nível 1, ela é menos complexa, menos exigente do que uma prova nível 3. E tem umas características próprias. Prova nível 2, depois a prova nível 3. A prova nível 3 é onde as questões são mais complexas, são mais exigentes, ok? Então, para cada nível tem particularidades específicas e um grau de dificuldade específico. Quanto maior o nível, mais complexo. Ok? Deu para entender com relação a isso? Brevemente, a situação do grau de dificuldade? E o que acontece? Débora, e a prova que eu vou fazer esse ano? Que grau que é? É 1, 2 ou 3? Ótima notícia para vocês. É uma prova nível 1, com as características de uma prova nível 1. Isso é bom? É bom, né? Tudo tem os dois lados, né? O lado positivo e negativo. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Por que tem tudo os dois lados? Porque quando a prova é um pouco menos complexa, um pouco menos exigente, ela é menos complexa e menos exigente para todos os candidatos. Significa que pode ser um pouco mais simples para todo mundo, e isso nem sempre é positivo, porque se é mais simples para todo mundo, aí a tendência é que a nota de corte suba um pouco, né? E aí a concorrência aumenta, certo? Mas é bacana, por quê? Porque é uma novidade para vocês, a linguagem da VUNESP, a característica da VUNESP. Então, é importante que seja um pouco menos difícil para que você se familiarize aí com as provas, ok? Então, a primeira coisa é uma prova nível 1. Qual é a característica de uma prova nível 1, tá? E você precisa se identificar com essa característica. É uma prova extremamente objetiva e direta. Então, não é uma prova cansativa, não sei se vocês fazem ou não o Enem, mas o Enem é uma prova, né, cansativa, cheia de contexto, cheia de texto. Não é o perfil dessa prova que você vai fazer, ok? Essas provas que você vai fazer agora da VUNESP, ela é muito mais objetiva, muito mais direta ao ponto. Então, se você souber o conteúdo, você vai ler a questão, entender o conteúdo, resolve. Seja o mais direto e o mais objetivo possível na sua resposta. Isso é um cuidado que você precisa ter. É muito comum os alunos se preocuparem em fazer respostas completas, né? Então, colocar todo o contexto, colocar dentro de uma resposta inteira. Não faça isso. Um grande desafio que você tem, um grande diferencial para você, na verdade, um desafio, eu colocaria como um desafio para você, é o tempo. O tempo de prova, ele é muito apertado. Então, seja objetivo, direto, responda exatamente o que foi pedido para você e vá para a próxima questão. Por quê? Nesse perfil de prova que você vai fazer,
A grande dificuldade dos candidatos é finalizar a prova, principalmente porque na hora da aplicação da prova, eles vão entregar tudo na sua mão. A prova 1, a prova 2, a redação e o gabarito. Quem vai ter que administrar esse tempo, administrar o tempo destinado para cada prova, como você vai fazer, é você. Entende? Então, você precisa ter um controle muito bacana. Então, nada de ficar enchendo a prova, não. Perguntou, responde. Direto, objetivo e próxima questão. Tudo bem? Então, essa é uma característica. E uma coisa muito importante para vocês que aí estão conhecendo a VUNESP agora. A VUNESP usa um critério de correção, como todas as outras bancas fazem. Eu não sei como funcionam as bancas daí, né? Como era antigamente, mas a VUNESP funciona da seguinte forma. É feita uma prova e as resoluções dessa prova, quando a questão é dissertativa, porque assim, olha só, a prova objetiva, você tem a questão e as 5 alternativas. A resposta, gente, já está lá. Você só precisa achá-la. Então não importa como você vai fazer, esse rascunho, se vai desenhar, não importa, você só precisa encontrar a sua resposta, ok? Quando a gente fala de prova dissertativa na VUNESP, a forma que você coloca a resposta faz toda a diferença. Então, se a sua resposta não estiver dentro do critério de correção, não estiver dentro daquilo que é esperado para a resposta, você começa a perder pontos. Ok? Então é muito importante você ser direto, objetivo, para que você perca a menor quantidade de pontos possível. Ok? É claro que é importante você treinar questões com essa linguagem, né? Então eu vou sugerir aqui que você faça aí alguns exercícios, algumas provas que têm a mesma característica da prova que você vai fazer. Quando eu digo característica, não significa que serão iguais, mas terá o mesmo formato. São 40 questões, tem 8 dissertativas, a linguagem, você precisa se familiarizar com a linguagem, o jeito que pergunta, o grau de dificuldade das questões. Então eu sugiro que você faça algumas provas anteriores da VUNESP para você se familiarizar com esse mundo que você vai encontrar no dia 4 de dezembro, tá? Débora, quais são essas provas? UNISA, UNIMES, FAMEMA, que era, né, uma faculdade pública, mudou a banca agora, mas tem nível 1 muito parecido com essa que você vai encontrar. Humanitas, tem várias provas níveis 1 que a VUNESP prepara o vestibular, que você pode pegar para fazer, para você se identificar, para você organizar, para você conhecer qual é a prova que você vai encarar. Tudo bem? E aí, vou dar aqui algumas dicas importantíssimas para vocês de conteúdo. Débora, o que eu devo esperar? Porque é diferente, né? Vocês estavam acostumados com uma banca, tem as diferenças regionais, né? Porque a VUNESP está aqui em São Paulo, então tem algumas diferenças. O que eu devo esperar de matemática, de física e de química para esta prova? Então, segue uma dica importante. A VUNESP, ela prioriza muitos conteúdos básicos, ok? Sabe aquela matéria básica bem feita? Você precisa dominar conteúdos básicos. Então eu vou falar aqui primeiro de química, que é uma prova dissertativa, que tem um peso enorme para vocês, tá? Para química, toda a matéria de química básica, tabela periódica, distribuição eletrônica, raio atômico, densidade, eletronegatividade, matéria que a gente acha que nunca vai cair no vestibular, que a gente começa a aprender lá no 9º ano e chega no ensino médio, aprende, vai para o cursinho ver isso de novo, dá a impressão que não é tão importante. Para a VUNESP conteúdos básicos representam 50% da sua prova. Então você precisa dominar muito bem esses conceitos básicos, ok? Então toda essa parte química básica, de raio, eletronegatividade, distribuição, tabela, família, uma série de conteúdos básicos são importantes para você. Além dessa parte de química básica, né? Vamos entrar. Química, ela é dividida em 4 etapas: química geral, que é a química básica, química analítica, química orgânica e química inorgânica. Então, química básica, beleza. Anotou aí o que você precisa ver? Quando a gente vai para química orgânica, que é uma outra frente, e toda a prova da VUNESP tem pelo menos uma questão de química orgânica, o que eu preciso saber de química orgânica? As funções orgânicas, as reações orgânicas, o tipo de isomeria,
né? Então eu consegui identificar quais são os tipos de isomeria, se tem ou não tem isômero, quantos isômeros a gente forma, se tem estereoisomeria. Então a parte de isomeria é bem importante, reações orgânicas e função orgânica, ok? A parte de radioatividade também entra dentro de orgânica, então é importante você saber fazer as reações de radioatividade, emissão de beta, de pósitron, de alfa, isso é importante para você, ok? Fazer decaimento, tempo de meia-vida, coisas simples, beleza? Parte de química orgânica. Quando a gente vai para a parte de química inorgânica, quais são as matérias importantes para nós? Pilha, eletrólise, né? Porque eletrólise ao invés da pilha é importante para nós. Ácido base, eu preciso saber nome de ácido base, nomenclatura? Não, não é isso. Você precisa identificar o que é um ácido forte, o que é um ácido fraco, o que é uma base forte, o que é uma base fraca. Por que eu preciso saber disso, Débora? Porque na parte de química analítica, que é muito forte na VUNESP, e você deve esperar isso, estequiometria, pH, entalpia, equilíbrio químico. Geralmente, o que acontece? Nessas questões de química analítica, é possível misturar muitos conteúdos. Então, por exemplo, eu posso fazer uma reação, eu posso te perguntar o valor do pH dessa reação. Mas para você calcular o pH, você vai precisar calcular a concentração dessa solução e depois calcular pH. Eu posso pegar um sal, né, fazer uma reação de hidrólise, vou hidrolisar esse sal e depois querer saber qual que é o pH do meio. Então é muito comum essa mistura de conteúdo. Tudo bem? Então, geralmente, a letra A, né? Lembra que são 4 questões, tem A e B? Geralmente a letra A é mais conceitual, é mais teórica, e a letra B, aí você tem que fazer reação, tem que fazer cálculo, beleza? Então, tópicos, olha, Débora, se tivesse que listar o que é importante para eu revisar nessa reta final. Estequiometria, só que não pense em matérias de forma separada, tá? Não pense em blocos distintos. Pensa em química como uma coisa só. Se eu conseguir juntar isso, essa é a sacada, beleza? Então pense em estequiometria, pH, equilíbrio, entalpia. Tudo isso eu posso colocar na mesma questão se eu quiser. Posso ter questões separadas sobre esse assunto, mas posso colocar na mesma questão se eu quiser, ok? Soluções, isso é muito importante para vocês. A parte de química orgânica, grupos funcionais, isomeria, beleza? Radioatividade, anota isso aí. A parte de inorgânica, você precisa saber de pilha, eletrólise, a parte de NOx, encontrar o NOx dos elementos, relativamente simples. Lembra, a VUNESP é simples, então eu preciso ter esses conceitos básicos muito fundamentados. Tem alunos que ficam procurando o que de pior pode aparecer. Não se preocupe com a pior matéria, se preocupe com o básico que você precisa ter bem resolvido para conseguir se dar bem. Isso em química, tudo bem? Quando a gente fala de física, são apenas 5 questões, né? Nós temos 5 questões de física que você tem que fazer o possível para ganhá-las, né? Eu vou dar 5 tópicos aqui que eu acredito seja muito importante você dar uma olhada, que eu acredito que possa estar na sua prova. Elétrica, quando a gente fala de elétrica, né? É um campo muito grande, tem muita coisa que a gente pode falar de elétrica. Foque em resistores, até gerador, tá? Foque em saber resolver resistor equivalente, paralelo, ter um gerador no meio, encontrar corrente, saber a DDP, até gerador e receptor, tá? Depois disso, por enquanto não se preocupe. Se preocupe então como que acontece com a corrente, quando eu tenho um gerador, como se divide, se tiver resistor em paralelo, em série, DDP, coisas desse tipo, ok? Calorimetria é uma matéria importante para vocês, principalmente calorimetria junto com elétrica ou dilatação. A parte de cinemática e dinâmica, sabe, bloquinho, encontro, velocidade média, ultrapassagem, isso é muito bacana para vocês. VUNESP gosta de gráfico, tá? Então fique atento se tiver gráfico aí na parte de cinemática. Beleza? Débora, e matemática, né? Porque são 10 questões. Colocar uma lista aqui importante para vocês saberem o que priorizar, tá? Então coloca aí, ó, situação problema. É uma característica da VUNESP para vocês. Então, situação problema com sistema, com porcentagem, com frações. Geralmente cai 1 ou 2 questões de situação problema nesse tipo de prova, ok? Então, treine isso.
A probabilidade é uma possibilidade enorme na sua prova. Combinatória, pode ser uma questão só de probabilidade e uma questão de combinatória. Então, vai anotando aí. Geometria plana, né? O VUNESP também gosta muito. Geometria espacial e geometria analítica. Olha só, gente, situação problema, geometria plana, espacial, analítica, já te deu um número enorme de questões importantes aí para você. Probabilidade combinatória. Outras matérias importantes, PA com PG, é comum a VUNESP juntar esses dois conceitos, né, para que você resolva uma questão. Então é importante, função exponencial, função composta, função de seno, cosseno, dá uma olhada com carinho. Tem uma tendência para esse ano na VUNESP de polinômio e matrizes. Lembrando que essas duas matérias dentro da VUNESP é muito simples, então não pegue algo extraordinariamente difícil, algo simples. Por isso que é importante você ver uma dessas provas anteriores, para você ter noção do grau de dificuldade do que te espera dia 4 de dezembro, beleza? Mas aí matrizes, polinômio é bacana. Deu para entender? Em algumas provas tem média, moda e mediana, não é tão comum, né, mas algumas provas tem, então ela vem incorporada dentro de uma situação problema para você calcular média, moda e mediana. Tudo bem? Deu para entender? Deu para anotar aí boa parte do conteúdo? Gente, a ideia desse vídeo aqui é passar o que você deve revisar, priorizar para a sua prova dia 4 de dezembro. Dica de verdade, revise isso, priorize esse conteúdo. Se você conseguir fazer algumas provas, conseguir pelo menos ver algumas provas dessas que eu comentei com você antes do seu vestibular, eu tenho certeza que vai te dar uma noção bacana e vai te dar uma tranquilidade na hora de fazer a prova. Fique muito atento também ao tipo de redação, que a VUNESP é muito característica com relação a isso. Então, acredito que se você seguir aí esse passo a passo, se você seguir essa revisão, seguir essas dicas, eu tenho certeza que você tem uma chance muito maior de se dar bem. Tudo bem? Beleza? Eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha ajudado. Se você quiser me perguntar alguma coisa sobre a prova de medicina da VUNESP, né, quer saber alguma coisa sobre os vestibulares, deixa aqui embaixo na descrição do vídeo que vai ser um prazer responder vocês. Se você gostou, se te ajudou, curte. Se você conhece alguém que também vai prestar esse vestibular, compartilha, coloca aí, entrega o pessoal para eles terem noção de como que será esse vestibular agora no final do ano. Tudo bem? Beleza? Então, gente, até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.